todos os queridos irmãos presentes, o nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. Também cumprimentamos os que nos ouvem através do Facebook. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus nessa hora e a Jesus, agradecendo essa feliz oportunidade de estarmos nesta casa com o objetivo, o mesmo objetivo deste encontro de aprendizagem, encontro amoroso. Então, que esperemos muita luz do nosso Mestre Jesus, muita paz em nossos corações e que aproveitamos para essas reflexões. Que assim seja. Segundo um texto muito interessante de um pedagogo, José Milton Mendes, quando falamos em educação, e o nosso tema então é Espiritismo, Educação da Alma. Quando nós falamos em educação, nós lembramos de quê? Lembramos de crianças, de jovens que precisam se educar. E lembramos também de escola, que escola, na nossa visão, tem a função, tem uma missão de fazer essa tarefa, de educar crianças e jovens, eles que precisam de educação. Será que é assim mesmo? Será que está totalmente correto essa afirmação? Num certo sentido, até sim, é verdade. Mas para o Espiritismo, a palavra educação é muito mais abrangente. Vai muito mais do que foi afirmado. E tem várias definições. Educação é toda a influência de um espírito em outro espírito, no sentido de despertar o processo de evolução. E aí não entra só crianças e jovens, aí entram todas as idades. Outra definição de educação, que educar é elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o processo integral do ser. E daí eu me recordo que quando eu estudava, e muito sempre estudando sobre educação, acreditem vocês que eu não estava totalmente correta, porque quando se falava em educação integral, e muito eu falava para nossas professoras, colegas, que a educação tinha que ser integral. Então, eu me referia ao corpo físico. Essa educação integral abordava o corpo físico, minha mente, a mente das pessoas, o físico das pessoas. E não me ocorria que ia mais longe, porque se nós não educarmos a nossa alma, é muito pouco só o corpo físico. E isso eu fui entender bem mais tarde com este bendito Espiritismo que nos orienta. Então o Espiritismo ele nos ensina assim que nós temos que passar pelo processo de educação na infância e depois na juventude, né? Mas tudo isso se referindo, o Espiritismo se refere que vai até a alma, né? Então o que se refere a essas fases é necessário também. O nosso corpo físico também precisa passar por essas fases para aprendizagem, né? Para evolução, faz parte, mas não é tudo. Isso que nós queríamos esclarecer. O espírito ele precisa passar por essas experiências na matéria, importantes para seu aprendizado. Mas como espírito ele não é nem criança e nem velho.
Então, no Livro dos Espíritos, na questão 134, diz que nossa alma é o nosso espírito encarnado. Espírito que se reveste de um corpo para se purificar e evoluir. Então, o homem é formado de 3 partes essenciais, está ali escrito: o corpo, a alma e o perispírito. A alma é o espírito encarnado. E o perispírito que envolve, aquela parte que envolve o espírito. Então, ele une a alma ao corpo, o perispírito. Então, educar o homem é atingir também a alma, o homem inteiro. Então, o que é o homem inteiro? É o corpo físico e a alma, que é o espírito encarnado. Né? E a gente muitas vezes só se refere ao corpo físico. Nas escolas, todas as escolas, elas têm uma filosofia escrita lá, no seu planejamento. Então, seria interessante, compreendendo isto, que quando vamos escolher uma escola para o nosso filho, que vamos conhecer qual é a filosofia da escola, porque muitos aspectos são em comum, todas as escolas têm na sua filosofia, mas existem detalhes que é de cada escola. E às vezes está nesses detalhes este estudo que leva à verdadeira educação. Então nós devemos fazer uma distinção entre educação e instrução. Instrução, todas as escolas fazem. Instrução é muito importante, mas aborda um conhecimento sobre o saber, uma parte do saber. Não é tudo, porque a educação ela vai mais longe, ela modifica. E eu lembro também que na minha época, que eu não conhecia o Espiritismo, se falava em mudança de comportamento de boca cheia, né? Mudar o comportamento. Mas para mim, naquela época, a mudança de comportamento era comportamento físico, do corpo físico, e não de sentimentos. Mudar o sentimento, mudar o pensar, o agir. Porque se eu estou realmente educada, eu sinto diferente as coisas, eu tenho, outro jeito de ir para o bem, tudo isto sendo orientado para o bem, para que eu me torne melhor, né? Até o pensamento, a gente muda o pensamento para melhor quando está acontecendo o verdadeiro processo educacional em nós. Então, essa mudança, né, também faz com que eu me mude perante a vida, né, perante a criação universal. Tudo que nos acontece é por falta de educação. É impressionante, até se nossos governantes, que têm o poder na mão, entendessem do que diz o Espiritismo sobre a educação, investiria mais. Não tanto em construir escolas e universidades, muito mais. Não só isso, mas se voltar para a verdadeira educação de verdade, que modifique as criaturas para melhorarem enquanto é tempo, porque nós estamos aqui só para isso, só para evoluirmos. Para que quando cheguemos no plano espiritual já estejamos melhores pessoas, ser humanos melhorando, se sentindo melhores, né? E fazendo mais pelos outros e tudo. Então, gente, a educação é fundamental porque ela nos modifica. Quando a gente diz aqui na casa, eu era tão diferente, hoje eu já não faço isso errado. Hoje eu sou outra pessoa. É a educação que está acontecendo em nós. Que nós estamos melhorando e nos transformando como seres humanos. Então nós estamos aqui na Terra só para evoluirmos,
pela nossa educação e só vamos conseguir essa modificação do nosso pensar, do modo de sentir, falar e agir, adquirindo valores elevados através da educação. Então é só pela educação que nós vamos adquirir esses valores elevados que buscamos. Allan Kardec, ele falou assim: há um elemento que não se ponderou bastante e que sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres aqueles que criam hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Está no Livro dos Espíritos, na questão 917. Às vezes não basta nós lermos centenas de livros, mas não entender, não praticar, né? Então daí que diz que não é tanto pelos livros que nós vamos chegar a essa educação, diz Allan Kardec, né? Mas precisamos fazer acontecer dentro de nós, que atinja a nossa alma. Assim, gente, quando eu quero tanto que compreendam o que nós estamos dizendo, então por isso você repete alguma coisa. Vai para a consciência. Quando a gente tem consciência das coisas, é que está acontecendo a educação. Por exemplo, um exemplo simples que eu vou dar. Nós sabemos, todos nós, que faz parte do ser educado o que protege o meio ambiente. Só que, se eu quero jogar fora uma latinha de cerveja na sarjeta, na rua, ou seja, lá o lixo que for, e daí eu olho para todos os lados, não tem ninguém me olhando, eu jogo. Agora, se está todo mundo me olhando, então eu respeito, porque teoricamente eu sei, eu tenho conhecimento do que eu tenho que proteger o meio ambiente. Agora, eu sou educada para isso, de verdade, então eu tenho que ter a consciência de, mesmo sozinha, eu não jogar o lixo à toa. Entenderam? Já é complicado. É complicado. Alguém não está olhando, então eu faço, né? Isso serve para todos os nossos atos. Isso. Na prática, muito. É. Então, mas daí nós, se somos educados, não muda, né? Só houve um processo educativo quando houve mudança de comportamento para melhor. Ao contrário, o que aconteceu foi só aquisição de conhecimento. Então, nós podemos ler diversos livros e ficar só naquele conhecimento, assim, vazio, né? Mas não praticamos nada daquilo que nós lemos. Ou pelo menos não tentamos. E a gente nem tudo faz, nem tudo acontece, mas nós buscamos esse aperfeiçoamento, né? Então é preciso a aquisição de hábitos saudáveis para o corpo e para a alma. Nos adverte Allan Kardec também ainda que a humanidade não progredirá se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Nós só vamos crescer pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Então aqui Allan Kardec está afirmando o que nós já falamos antes, né? Portanto, a educação integral desenvolve as potencialidades da alma. Quais são as potencialidades da alma? As três potências, que são as principais: o amor, a sabedoria e a vontade. Amor, sabedoria e vontade. E isso está fundamentado no quê? Na certeza da imortalidade da alma, na certeza da reencarnação, na certeza do livre-arbítrio e na educação, também na lei de causa e efeito e na educação ininterrupta da alma. Nos fundamenta essas potencialidades que nós precisamos desenvolver e que temos dentro de nós. Só falta nós nos esforçarmos para que aconteça de verdade, né? Importante aqui lembrar também aos irmãos
que a educação recomendada pelo Espiritismo não pode ser confundida com puritanismo. Tudo que a gente recomenda, né, que seja para melhor, para o bem, tudo, às vezes tem pessoas que se empolgam, né, e caem num outro extremo que prejudica também. Então, Richard Simonetti conta uma história de uma senhora que gostava muito de dançar, mas ela tinha uma tristeza, que ela achava que espírita não dançava, que ficar dançando seria desagradável para ela, que queria ser, que pensava ser tão religiosa. Até, inclusive, isso que Richard ele fala para o Chico Xavier, ela fala para o Chico Xavier. Então, Simonetti só conta a história. Ela falava, então, para o Chico Xavier da situação dela querer dançar e não poder. Daí, Chico Xavier perguntou para ela, fez umas perguntas, mas a senhora tem costume, assim, de bebida alcoólica, de usar a bebida alcoólica? Não bebo. Mas a senhora costuma fumar, é fumante, que prejudica, né? Não fumo também. Mas então a senhora vai dançar. Dançar é orar com as pernas. Porque o Chico é daquele jeitinho querido dele, né? Então por que não dançar só porque é espírita? Também tem outra historinha que rapidinho eu vou contar, que também é de uma senhora que se encontra com o Chico, muitos que leem esses autores sabem, se encontra com o Chico e daí conversa vai, conversa vem, Chico vai e convida para tomar um cafezinho num bar. Vamos tomar um cafezinho e vamos continuar o nosso papo. E ela vai dizer, mas num bar? Eu não entro num bar, espírita não entra em bar. Daí Chico vai e diz, mas se o espírita entrar num bar, esse bar vai virar um bar. Então, nós podemos fazer tudo o que quisermos, podemos frequentar os ambientes que desejarmos e sermos espírito, ter o nosso comportamento digno nesses ambientes, qualquer ambiente que seja, né? Então, tão grave, finalizando já, tão grave quanto o liberalismo irresponsável, que é grave sim a pessoa ser tão liberal, sem responsabilidade, tão grave é o puritanismo exacerbado. Esse puritanismo que leva as pessoas a ficarem diferentes, para serem importantes, para dizerem que são espíritas, que são religiosas, para mostrar uma aparência, né? E então ele diz também, finaliza dizendo, né, que excessos de proibição deixam as personalidades tímidas, temerosas, inseguras, e são dominados então pelo fanatismo, que o fanatismo é outra coisa muito ruim, é o mesmo puritanismo, né? Pessoa fanática demais, e não torna então seres educados para o amor, para a criatividade, a caminho da evolução. Então, aqui é importante também, lembrando agora, que as pessoas que não erram nunca, acham que não erram nunca, porque todos nós erramos, e que querem mostrar essa aparência de perfeição, não faz muito bem, porque se tornam pessoas vazias, que não acrescentam nada, porque nós nos arrepender dos erros que fizemos, ficamos com a experiência que tivemos. Muitas vezes nós erramos, mas aprendemos com nossos erros. E daí nós ficamos fortes para conviver e para amar compreendemos mais as pessoas porque passamos também por erros, enfrentamos esses erros e agora nos libertamos, mas não queremos ser fanáticos e nem cair no puritanismo. Acho que ficou claro, né, que às vezes a pessoa fala, mas então para chegar à educação tem que virar fanático. Não. Usarmos o bom senso e fazermos tudo que as pessoas gostam de fazer,
sem exageros nenhum, né? Então nós vamos encerrando nossa conversa, pedindo que todos os irmãozinhos relaxem, soltem o corpo, fechando nossos olhos, nos preparar para o passo especial, agradecendo essa espiritualidade que se fez presente, que nos auxiliou durante este trabalho de exposição. E vamos visualizar em torno de nós uma grande luz, uma imensa luz, um tom amarelo. E Jesus, no meio dela, abraça cada irmão com suas mãos sobre a cabeça de cada um, expandindo o seu amor, torcendo pela educação de cada um. Que cada irmãozinho tenha muita vontade e se esforce para ser um benfeitor, para seguir no bem, que se preocupe com a sua evolução espiritual. E para isso, desenvolva a bondade no seu coração, abraçando todos os irmãos que fazem parte dessa caminhada, com pensamento elevado, e vamos somente agradecer, nos dirigindo aos nossos lares, certos de que receberam muito nesta noite e que tudo isso que recebemos, eu tenho a certeza de que vai fortalecer também a família e o lar de cada um. Boa noite a todos e vão com essa luz regressar aos seus lares. Que assim seja. E os demais que aguardem os passos especiais.